Vou falar agora da gripe, né? A população está preocupada com a gripe. Foram 6 casos confirmados de H1N1 e o poder público tem dado respostas, tem colocado as pessoas em internações, oferecido assistência. Pacientes já tiveram alta, já estão em casa, já se recuperaram do H1N1, mas evidentemente que fica aquele receio do teresinense sobre o que fazer. A repórter Indira Gomes está ao vivo e tem informações para nós ao lado do presidente da Fundação Municipal de Saúde. Indira Gomes, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joel. Olha, não foram 6 casos não, foram 7, porque você esqueceu de contar aí o primeiro diagnosticado, o primeiro confirmado, que é o de uma menina de 13 anos que está internada aqui no HUT desde o dia 13 de abril. E o caso era um pouquinho mais complicado porque ela também é portadora de asma crônica. Depois, do caso dessa menina, vieram os outros 6 casos que foram confirmados. Coincidência, todas mulheres. São 2 idosas, uma mulher de 54 anos, 2 irmãs, 19 e 22 anos, e também uma mulher grávida, mas todas essas 6 pacientes já receberam alta. E a Fundação Municipal de Saúde alerta também para a campanha de vacinação da gripe, que já começou. E como você disse, eu converso agora com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o doutor Silvio Mendes, sobre que providências estão sendo tomadas com relação aos casos e à prevenção de H1N1. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Indira, Joelson, boa tarde quem nos assiste. Sobre gripe em Teresina e no estado até. Nós não temos nenhum caso grave. Essa criança de 13 anos que está internada aqui no HUT, na verdade foi uma complicação porque ela já é asmática, tem uns problemas respiratórios, não foi nem um problema específico só da gripe. Os outros 7 casos estão em casa, não teve nenhuma complicação maior. Portanto, não precisa ninguém ficar preocupado, nem correr para ser vacinado, porque não existe essa urgência. A gente queria pedir a compreensão da população, porque como na segunda-feira os servidores estão com ponto facultativo, que deixem para procurar as unidades básicas, que segunda-feira não haverá vacinação por conta do ponto facultativo dos servidores municipais. Que procure a partir novamente de quarta-feira, sem pressa, sem coisa. Tem vacina suficiente, nós temos em torno de 45 mil vacinas em estoque, seringa suficiente, todas as redes, toda a rede nossa, de unidade básica, de hospitais, dispõe dessa vacina, portanto, que se acalme, não tem nenhum motivo para estar com essa preocupação. E se tiver alguma complicação, procurar rapidamente, não deixar complicar, para que evitem os prejuízos consequentes. Qual é a notícia que você perguntando, a notícia boa que eu posso dar? É que ontem nós estivemos reunidos com os diretores dos hospitais municipais, as UPAs, e nós estamos identificando um crescimento muito grande no setor de urgência. Chegando a ponto de um médico na urgência está atendendo 150 pessoas, 180 pessoas num plantão de 12 horas, não é razoável. Nem é bom para o paciente, nem muito menos para o médico. Então, o prefeito Firmino Filho autorizou, nós estamos reforçando as equipes em todos os hospitais municipais, porque esse fluxo a gente acha que é consequente. Primeiro, esse momento da gripe, que a parte da imprensa divulga de uma forma às vezes equivocada, um aumento do fluxo de pacientes do interior. Agora, em vez de ambulância, estão chegando ônibus estão chegando com pacientes para serem atendidos, procuram direto os hospitais do município, porque são portas abertas, e isso não é razoável. Nesse momento, nós estamos aqui no HUT reunidos com a doutora Marina, juíza federal, a Procuradoria da República, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, do município e os hospitais, o Hospital Universitário, o HV e nós da Fundação Municipal de Saúde, tentando equacionar e resolver um problema na área de trauma específico da neurocirurgia, do aneurisma, dos AVCs e dos tumores. E é preciso juntar esforço do HUT com o HGV e com o Hospital Universitário. A gente está tendo uma sobrecarga, doutor Silvio, especificamente nesse setor, traumas? Tem, por conta de... Às vezes, o Hospital Universitário, ele tem os equipamentos, tem os insumos, mas não tem médicos suficientes para fazer o atendimento que é necessário. Está sendo cobrado. O HGV contratou agora recentemente, falta empossar mais 3 neurocirurgiões, e a diretora está se comprometendo
e que isso rapidamente vai atender uma demanda que hoje são 4 pacientes de urgência que estão esperando essa transferência. Mas qual é a justificativa que tem, por exemplo, um hospital universitário, um hospital federal, público, fechar leitos de UTI? E eles fecharam por falta de pessoal e não é razoável. Então, naturalmente, é preciso ter essa compreensão e, naturalmente, principalmente, resolver o problema. Chega, a gente está cansado de conversa comprida e não resolver. Quais são as alternativas que estão procurando todas as instituições juntas para resolver esse problema e tantos outros também que tem no setor da saúde em Teresina? Então, a questão específica da neurocirurgia. O HUT ficou responsável pelo atendimento do trauma porque é a missão dele principal. Seja de cabeça, de trauma, de traumatismo encefálico, seja dos traumatismos de coluna. Então, isso nós assumimos, ou vamos continuar assumindo. O HGV prometeu que vai ampliar o atendimento das cirurgias dos pacientes portadores de aneurismas. Se tem 4 na urgência, mas tem uma fila de em torno de 150 eletivas. Vamos deixar complicar para poder atender? Não. Então essa compreensão foi discutida aqui e eu espero que a gente rapidamente consiga resolver. Estão previstos multirões envolvendo esses hospitais também? Seria uma solução se a gente tivesse leitos de UTI disponíveis, porque geralmente uma neurocirurgia, a cirurgia de um aneurisma, precisa de um leito de UTI. E essa UTI não existe. Por isso é que nós estamos cobrando do hospital universitário que ele reabra 5 leitos que foram fechados. E com relação a esse aumento da demanda que está acontecendo nos hospitais municipais, você se referiu que estão chegando ônibus do interior trazendo pacientes. Isso está sendo visto também com o Estado, com as prefeituras desses municípios? Mentira, é preciso que a gente convença as pessoas a fazerem o que é de responsabilidade delas. Por exemplo, eu não estou criticando, eu estou citando um fato. Qual é a justificativa de uma cidade como Timon, nossa vizinha aqui, é uma população de 160 mil pessoas e não tem um ortopedista para atender a população de Timon. E tudo vem para cá. É ruim para a população de Timon e é ruim para a população de Teresina. Então é preciso que a gente junte e resolva essas dificuldades. Ou seja, é possível resolver muitas coisas sem nem precisar, às vezes, gastar dinheiro. É uma questão só de organização. O Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Fique à vontade. Indira, como é que tem sido o diálogo e a disposição da Justiça Federal em fazer o acordo entre esses entes, ao invés de acionar as autoridades ou entrar literalmente na justiça contra o poder público municipal ou estadual para fazer valer esses atendimentos? Municipal ou estadual para fazer valer esses atendimentos. Joelson, veja bem, seria muito fácil a gente resolver problemas por decreto ou por uma decisão judicial que nem sempre sequer pode ser cumprida. Por exemplo, se o juiz se atrever a dar uma decisão judicial obrigando o Estado ou o governo federal ou o município, qualquer que seja ele, obrigando a abrir leitos de UTI, sim, faz como? Então é preciso ter bom senso. O que é que está acontecendo aqui hoje, mais uma vez? A doutora Marina Cavalcante, juíza federal, a Procuradoria da República, tiveram a luz de, em vez de estar provocando conflitos dessa natureza, o que é que se faz já desde o ano passado? São reuniões de conciliação. O que é conciliação? Acordo, compreensão, identificar um problema e trazer a solução. Isso é o que interessa para o cidadão, se é aqui ou acolá, contanto que seja resolvido. Joelson tem outra pergunta para o senhor. Doutor Silvio, outra pergunta diz respeito a H1N1. É que há uma informação de que houve esses 7 casos confirmados. E muitos dos resultados, 6 deles, só saíram depois que os pacientes tiveram alta. Por que demora tanto para se fazer o teste e se descobrir se o paciente teve H1N1? Existem outros casos desta gripe sendo investigados nesse momento com suspeitas fortes também da gripe H1N1? Sendo investigados nesse momento com suspeitas fortes também da gripe H1N1? Joelson, porque não se descobriu ainda um exame que seja pronto, rápido. Então, em saúde pública, em medicina, primeiro tem um diagnóstico clínico, que é o mais importante de tudo,
porque qualquer necessidade, você tem que cuidar daquela necessidade, chamar o que se diz de estabilizar o paciente. No caso desses 7 casos de Teresina, nenhum problema, todos estão em casa, com exceção dessa criança que está aqui no HUT, portanto, nenhuma ansiedade. O exame demora um pouco e é feito pelo laboratório do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, que tem acompanhado e atendido essas necessidades. Não tem nenhum conflito, nenhum problema aí. Muito obrigada, então, doutor Silvio. Joelson, lembrando que outro dia a gente conversava sobre isso, né? O doutor Silvio me corrija se eu estiver errado. São as chamadas síndrome respiratória aguda grave. Quando a gente conversou, a gente tinha mais ou menos 50 casos sendo avaliados. Então, esses casos, ainda tem muitos deles em análise também. Na verdade são 212, né? Então, como tem uma divulgação, a população toma mais conhecimento, qual é a primeira coisa? A gente pensa logo numa coisa ruim, e nem sempre é, graças a Deus. Então, hoje, nesse momento, existem apenas 17 casos em investigação, todos bem, todos em casa, sem complicação. Repito, o único caso é essa criança aqui de 13 anos, que por outros problemas teve que ficar internada, mas ela está estável, não tem aparelho nela, ela está consciente, portanto, e vai sair se Deus quiser. Muito obrigada, então a gente agradece aqui ao doutor Silvio, né, e torce pela recuperação rápida dessa menina. E só repetindo, Joelson, a campanha de vacinação continua, todo mundo pode procurar os postos de vacinação, claro, o público-alvo, mas a partir de quarta-feira, tá? Na segunda é ponto facultativo, na terceira é feriado do Dia do Trabalho, então a partir de quarta-feira vai ser um público-alvo. São crianças de 6 meses a até menos de 5 anos, são os idosos, as grávidas e mulheres que tiveram filhos há até 45 dias. Joelson. Os professores. Deixa o doutor Silvio complementar aqui, Joelson. Você me dá essa oportunidade, Joelson. Os professores, por todos os motivos, os trabalhadores de saúde, pelo contato com a população, os presidiários também, E também os agentes penitenciários? Sim, os agentes, todos os que estiverem nessas prisões, por todos os motivos. Depois desse público-alvo de maior risco serem vacinados, nós vamos vacinar outros grupos de pessoas, por exemplo. A Polícia Federal pediu que a gente vá vacinar. Nós vamos, depois que fizer essa vacinação dessa população mais frágil. Tá certo. Muito obrigada, então. Doutor Silvio, a gente volta com você no estúdio, Joelson.